Vamos então abrir no livro de Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Grife isso. Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas, como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Grife isso. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Abra aí, deixe marcado o texto, e abra aí no livro do profeta Joel, por favor, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei o quê? O meu espírito, grife isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios, que mais? No céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Então a promessa, ela vem do período do profeta Joel. E Pedro lembra de Joel, dizendo: eles não estão embriagados, mas está se cumprindo conforme a promessa feita pelo profeta Joel, que o Senhor disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Amém? Irmãos, põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. E Pedro continua dizendo: pois estes homens não estão embriagados, versículo 15, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Interessante que esses últimos dias começam aqui no Atos capítulo 2. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Disse Pedro em sua carta. Então é interessante que ele cita Joel como fato presente,
Por quê? Porque, na verdade, a visão de Joel era pretérita, era algo que tinha sido falado no passado, mas era uma visão futura, a despeito do dia do Senhor. E o dia do Senhor, o período em que o Senhor vem, ele começaria a acontecer a partir da descida do Espírito Santo. E o que quer dizer isso, pastor? Jesus, quando foi ao céu, ele disse: eu vou, mas vos enviarei o Consolador. E ele, o Espírito Santo, ele está na terra, representando, logicamente, ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é a pessoa de Cristo na terra, porque o Senhor disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então ele está na terra hoje, ele está dentro de nós, nós somos templo e morada do Espírito Santo, amém? E qual é o motivo do Espírito Santo estar em nós? Se é que ele está em você, é que ele é o único, não tem pastor, não tem bispo, apóstolo, não tem ninguém, não tem missionário, não tem teólogo que possa te convencer do pecado, do juízo e da justiça divina. Quando você tem o Espírito Santo, você recebe o entendimento de que você é um pecador. Você recebe o entendimento de que virá juízo de Deus sobre os pecadores da terra, de que a justiça será feita. E quem nos dá esse entendimento, e nós chamamos o entendimento de temor, amém? Não somente eu entendo, mas eu temo e estremeço, porque eu sei que será um dia de dores, eu sei que será um dia de prestação de contas. Então o único que nos dá o entendimento desse dia é o Espírito Santo. Alguém diz assim: pastor, ter o Espírito Santo é falar em línguas? Não. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. É uma manifestação de um dom de Deus. Nós temos vários dons na Bíblia. São 9 dons descritos no Novo Testamento. Dentre esses dons, o falar em língua é um deles. Mas o que comprova de que nós temos e somos templo e morada do Espírito Santo é que nós temos verdadeiramente o arrependimento de pecados. É que nós não sentimos remorso, mas arrependimento genuíno. É que nós fomos convencidos do pecado, do juízo e da justiça. E nós não vamos retroceder para o mundo de forma alguma, por motivo nenhum, por pessoa alguma. Eu já vi maridos deixando a igreja porque suas mulheres se desviaram. Eu já vi mulheres deixando a igreja porque maridos se desviaram. Eu já vi filhos deixando porque seus pais se desviaram. E vice-versa. O pai e a mãe deixando porque o filho foi para o mundo. Irmão, quando você tem o Espírito Santo, ninguém te afasta da igreja. Ninguém te afasta de Deus. Ninguém é melhor ou mais importante do que Deus na tua vida. Você tem uma visão da eternidade. Você tem uma visão de ser eterno. Você não é um crente, como eu brinco com vocês, mas é verdade. Você não é um crente moderno, você é um crente eterno. E você não se conforma com esse mundo. Você não se amolda a esse mundo. O Espírito Santo, ele vai toda hora te convencendo a deixar coisas para trás, e ele vai te dando os porquês, ele vai falando, ministrando ao teu espírito, para que seja formatado em você as informações que vêm lá do alto. Quando você tem o Espírito Santo, você não é aquela pessoa que fica se altercando ou se debatendo com a sã doutrina, mas você recebe, ela entra em você como uma luva. Você recebe a sã doutrina, você recebe a palavra com amor. É fácil ser crente, é fácil ser cristão, é fácil ir à igreja, é fácil operar os milagres de Deus, é fácil ler a palavra, orar, evangelizar, é uma coisa fácil, é uma coisa boa, uma coisa que te traz alegria no coração, quando você tem o Espírito Santo. Entender a Bíblia é muito fácil, amar o próximo é muito fácil, mas essa não é uma ação minha,
é uma ação de Deus em mim, é uma ação de Deus em você. Os frutos do Espírito que estão lá em Gálatas: bondade, misericórdia, mansidão, temperança, domínio próprio, fé, amor e etc. Esses frutos do Espírito, eles são notórios para aquele que tem o Espírito Santo. Ora, se uma árvore ela é chamada mangueira, ela vai gerar o quê? Manga. Então, se você é chamado templo do Espírito, então você vai gerar coisas do Espírito de Deus. Amém? Então, Jesus, aqui em Mateus capítulo 28, vai para Mateus 28. Amém? Olha o que diz. Versículo de número 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, isso é fácil ou é difícil? Claro que é fácil, porque essa comissão nos foi outorgada pelo Senhor através do Espírito Santo. Ele disse: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e de quem? E do Espírito Santo. Então, quando ele fala, toda autoridade me foi dada, e eu dou a vocês o poder de formar discípulos e batizá-los em o nome do Pai, em o meu nome e em nome do Espírito Santo, ele está dando a você uma grande autoridade. Quem crê? E é interessante que tem gente que diz assim: só quem pode batizar é pastor. Não. Essa palavra foi dada aos apóstolos de Cristo, sim. Para a direção da igreja, sim. Mas em Cristo nós somos todos sacerdócio santo. Amém? A igreja tem que tomar isso na mão. Vamos. Ensinando-os. Você tem poder para ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ele não diz que vos tenho pedido, ele diz que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até quando? A consumação do século. Interessante que ele manda você ir por todo o mundo, sim ou não? E de fazer discípulos em todas as nações. Ele manda, através dessa comissão, em Mateus 10:6, se você for para Mateus 10:6, veja comigo. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele manda você ir aonde? As ovelhas perdidas. E indo, pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Aí ele manda mais, ele diz: curai os enfermos. Que mais, pessoal? Ressuscitai os mortos. Que mais? Limpai os leprosos. Quem crê? Expulsar os demônios, quem crê? De graça recebeste, de graça dai. Amém ou não amém? Então, quando ele fala sobre o poder e a autoridade, e quando ele comissiona, ele nos traz essa fomentação espiritual de uma manifestação poderosa através de nós. Gente, ninguém pode se manifestar poderosamente no mundo se não tiver a presença de Deus. Amém ou não amém? Então, por favor, ainda comigo. Vamos nós. Diga assim: Senhor, eu vou seguir conforme a manifestação do Espírito em mim. Amém? Lá em Atos 1, verso 8, volte. Mas recebereis o quê? Fraqueza? O que é que você vai receber? Diga poder. Diga: eu tenho poder. Ô irmão, quem é da minha idade aí, mais ou menos da minha idade, assistiu o He-Man no passado, não assistiu? O cara, um boneco velho daquele, dizia: eu tenho uma força. Hein?
E os crentes ficam que nem capote. Eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco, eu estou fraco. Diga para o seu irmão: irmão, você tem poder de Deus. Amém? Mas pastor, esse poder vem através de quem? Da pessoa do Espírito Santo em nós. Veja: mas recebereis poder, vírgula, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce sobre a sua vida, você tem poder de Deus. Poder para quê, meu pastor? Para tudo isso que eu acabei de ler, lá em Mateus 10. Para curar enfermo, para expulsar demônio, para levantar paralítico, para ressuscitar morto, para limpar leproso. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém ou não amém? Então, amados, o poder do Espírito Santo em nós é muito, mas muito importante. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem o poder para manifestar a graça de Deus. O que é um crente sem graça? É um crente que não sabe amar, é um crente que não sabe perdoar. Quem lembra do seminário do poder do perdão? Um crente que guarda mágoa, é um coração cheio de mágoa. Quem lembra daquela florzinha malícia? Você tocava nela e ela fechava. Quem lembra disso? A senhora lembra? Lembra? Então, a flor malícia, ela não tem esse nome por acaso. É que uma pessoa, quando ela tem essa capacidade de maliciar ou de magoar-se, magoar, de pensar mal, de sentir o mal, de guardar o mal, geralmente essa pessoa se fecha, ou não? Fica fechada. E um coração fechado, a palavra já diz, fechado, não está aberto para receber a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que o coração, eu nunca vou parar de dizer isso a minha vida toda, até o arrebatamento. Diga, é o centro das emoções, é o centro das decisões, é o centro do intelecto. Então, se ele está fechado, como a flor malícia, se ele não tem o poder do Espírito para estar aberto, porque só um coração cheio do Espírito Santo é capaz de passar pelas agruras da vida e continuar aberto para perdoar, para amar, para abençoar, para aconselhar, para ajudar, para não trair, para não mentir, para não ressentir, para não desejar o que não pode, para não olhar para onde não deve. Então, um coração cheio do Espírito Santo, ele vai nos tornar abertos para manifestar a glória de Deus. As pessoas focam muito em falar em línguas. É muito bom falar em línguas, eu falo, desde 9 anos de idade. Mas eu me lembro que foi aos 6 anos, que eu vi a primeira pessoa falando, e eu fiquei, meu Deus, eu queria tanto falar em línguas. E eu ia para as reuniões, eu ia para as orações da igreja, eu ia para os montes, e nada. Eu me lembro que com 6 para 7 anos, eu estava no monte, nessa época ali, a Praia do Futuro, tinha uns montes, antes de chegar na praia, tinha uns montes ali, que hoje é o Colégio Cristos, é a faculdade Facete, né? Deve ser uma faculdade de Cristo, sei lá. Tem uma faculdade ali. Ali eram uns montes bem altos, gente, mas muito alto mesmo, aquela areia de praia branca. E ali era o monte da Sabiaguaba, né? Sabiaguaba, que o povo vai orar. O antigo monte da Sabiaguaba era lá. Era para lá que muitas igrejas iam orar naquela época. Eu estou falando aqui dos anos 70.
Eita Jesus. Eu estou falando aí de 1977, 76. 76. Vale Jesus. Então, a gente ia para lá e eu me lembro que com 6 para 7 anos, não mais que isso, uma senhora chegou dizendo: meu filho está em casa, e eu estou aqui atribulada porque eu deixei ele com 40 graus de febre. Uma voz me disse: vai e confia em mim. E essa mulher, ela era crente, fiel a Deus, sabe, cria na palavra do Senhor, cheia do Espírito Santo. Quando ela ouviu, ela foi para o monte. Eu estava na roda de oração quando ela chegou, e eu com 6 para 7 anos, olhei para ela. Dizem que eu falei em língua, não sei se eu falei em língua, porque eu era muito menininho, mas eu falei para ela assim: volte para casa que seu filho está curado. E ela voltou para casa, e o menino estava normal, não tinha mais nada de febre. Então, o poder do Espírito Santo, ele é notório a partir do momento que você tem um coração aberto como o de uma criança. E eu me lembro que aos 9 anos de idade, eu estava num culto da igreja que eu fazia parte, o meu pastor estava louvando a Deus, não era pregação, não chamou ninguém à frente naquela hora para receber o batismo, nada. Simplesmente eu estava louvando a Deus, como a gente fez aqui o louvor, com os amados, e de repente o Espírito Santo veio, sabe? E eu comecei a chorar de alegria. Mas uma alegria tão forte. Pastor, o senhor já era batizado no Espírito Santo? Eu creio que sim. Mas o que eu mais pedi a Deus era ter o dom do falar em línguas. A evidência, chamada evidência, mas é chamada evidência porque aconteceu aqui em Atos. Há uma área da teologia que diz que não foi só línguas espirituais, mas também línguas de outras nações. E eu concordo com isso. Falaram línguas de várias nações e também falaram línguas de anjos. Há alguém que diz: não, foi só de outras nações. Não, foram línguas celestiais também. O movimento baptista defende que foi só no dia de Pentecostes. Também não. Porque ele disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. E quando ele prometeu o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco até lá. E toda a manifestação de dons e de frutos se manifestariam em nós até lá. Amém? Isso é chamado era da graça de Deus. Diga, era da graça. Ela vai findar, segundo a escatologia, exatamente no período tribulacional. Aí acaba a era da graça. E aí, irmão, não é mais uma questão de decisão, né, de receber a Cristo. As pessoas não vão ser salvas apenas porque resolveram deixar o pecado e estão servindo ao Senhor. Não. Naquele momento já vai ser outra história, já vai ser um contexto muito mais pesado. Depois vem a era do milênio, depois da era tribulacional. Mas a era da graça, que é essa que nós estamos vivendo até esse minuto, eu não sei se ela vai durar o próximo minuto, ela me fala da presença do Espírito Santo para nos fortalecer. Também nos fortalece no caráter, nos alegra diante de tudo. E aí eu quero que você abra em Gálatas capítulo 5. Amém? Quem achou? Versículo de número 16 em diante. Digo, porém, andai pelo Espírito. Que Espírito é esse? É do João que morreu? Não. Espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo. Amém? Detalhe, nunca a Bíblia vai falar de Espírito de quem morreu. Ela ou fala do Espírito em relação a status quo, estado espiritual, meu e seu, ou então da presença do Espírito Santo em nós. Amém? Andai pelo Espírito, e não a vez de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito,
E o Espírito, não está falando do seu Espírito, está falando de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito o quê? Contra a carne. Gente, isso quer dizer que o Espírito Santo tem raiva da nossa carne? Não. E nem essa carne é essa carne aqui. Não é essa que eu pego. Entendeu? Não há uma luta do Espírito Santo contra a minha carne física. Mas é o eu carnal. Quem está entendendo? Então ele diz: e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo... Outra função do Espírito Santo é nos guiar. Ah, pastor, não sei mais o que fazer. Quem já disse isso? Precisa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te guiar. Você que tem o Espírito Santo sabe sim o que fazer. Talvez você não queira entender o que ele está falando. Às vezes, irmão, o Espírito Santo ele fala, você diz: não, Espírito Santo, não. Ou melhor, não, isso é pensamento meu. Mas o Espírito Santo está te guiando. Tem casamentos que estão ao fio mesmo, sabe, na última, porque alguém olha para alguém e não ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá dizendo: vai, quebra o gelo. Vai lá, pede perdão. Você tem poder espiritual para derrubar essa muralha. Você tem poder para amar o teu marido, para amar a tua esposa, para amar teus filhos. Você tem poder para amar a tua igreja, tem poder para amar o teu pastor, tem poder para amar a obra. Você tem poder, vai lá. E você fica: não, mas eu fui muito machucado. Eu fui muito humilhado. Irmão, o Espírito Santo está guiando você. Quem está entendendo isso? Ele é o nosso guia. Mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele fala contigo, diga: ele fala comigo. Você não precisa de ninguém pegar na sua mão para ir para a igreja, para ler a Bíblia, para evangelizar, para orar, para fazer coisas espirituais. Irmão, eu estava com a minha esposa hoje no shopping ali no Iguatemi. A gente foi lá. O único canto que eu acho que não tem carnaval é ali na praça de alimentação, né? E aí a gente foi lá com meus filhos. E eu parei num restaurante, como é que chama? Numa lanchonete lá. E tinha duas moças da lanchonete falando. E tinha mais uns 3 rapazes do atendimento e mais umas 2 moças mais para trás. E uma falou bem alto assim: ah, tomara que seja logo dada a pensão, porque se ele vier com outro papo, que não seja a pensão, eu corto logo, que eu não quero saber de conversa mais com ele, eu só quero a pensão da criança e pronto. E eu estava bem na garrafa do café, assim, ó. Eu disse: não vai não vai passar não. Por que eu vim tomar café aqui logo agora, né? Não volta vazio. Eu disse: a senhora conhece a palavra de Deus? Não? Vamos aqui abrir em Romanos 7, 1, 2 e 3. Abri no meu celular, mandei ela ler. A colega dela do lado, a outra chegou. O rapaz que é garçom, que talvez nunca tenha dito que era crente, encostou do lado. O outro rapazinho que era desviado chegou do outro. Aí chegou outra fulana lá de trás. E eram as 8 pessoas e eu comecei a pregar para os 8. E falei sobre casamento, falei sobre adultério, sobre fornicação, sobre a volta de Jesus, sobre a perca da salvação, sobre o ganho da salvação. E falei aquela, e começou a chegar cliente aqui do lado, e eu disse: oh, coisa gostosa, tem gente chegando para ouvir. O Espírito Santo faz isso com a gente, amém ou não? Quando eu saí de lá, eu olhei para minha esposa e disse: aí, filha, foi bom, viu? Comecei a falar com um e eu comecei a juntar a muvuca, ó. E é bom demais quando a gente faz isso. É bom demais, irmão. Então o Espírito Santo nos dá intrepidez para falar, nos dá ousadia para falar. Sabe essa ousadia para entrar no Santo dos Santos? O Santo dos Santos é o lugar da presença, é o templo do Espírito. Pastor, qual é o Santo dos Santos hoje? Por incrível que você possa imaginar, o Santo dos Santos está dentro do coração do homem.
E nós temos que ter ousadia para entrar lá no coração das pessoas, com uma palavra do Espírito. Amém? Olha o que Paulo disse sobre isso. 1 Coríntios 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vai, Romanos, vai seguindo. Versículo 1 diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz, olha que coisa linda, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi o que, pessoal? O que ele decidiu? Nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diga glória a Deus. Quer dizer, eu não vim aqui discutir nada, eu não vim filosofar, sabe? Porque Corinto, para quem não sabe, era lotado de gente que queria discutir filosofia, entendeu? Ele disse: eu não vim aqui discutir com vocês sobre sabedoria humana, filosofia humana, eu não vim falar de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, eu não vim falar de nenhum desses, eu vim falar apenas daquele que me enviou, que é Jesus Cristo. Amém? E ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do quê? Do Espírito e de poder. Paulo está dizendo o quê? Eu vim demonstrar o Espírito Santo na minha vida, porque eu era Saulo e me tornei Paulo. Para quem não sabe, Saulo é no meio dos judeus e Paulo no meio dos romanos, entendeu? O nome Saulo e Paulo, eles têm essa diferenciação entre uma e outra nação. Mas eu era um perseguidor e passei a ser um perseguido. Eu era um condenador de cristãos. Estevão caiu aos pés de Saulo, e ele foi um dos que condenou Estevão lá para ser apedrejado. Eu era esse tipo de gente. Eu era assim. Mas hoje eu vim demonstrar a vocês o Espírito de Deus. Eu não sou mais aquela pessoa, porque agora já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vim mostrar Cristo para vocês e vim mostrar o poder de Deus. Amém? Vim mostrar o poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de quem? De Deus. Tá certo, irmãos? Entenda isso. Mas pastor, qual é a outra função do Espírito Santo na minha vida? Eu não quero que você se atenha apenas ao falar em língua. Você vai falar em língua. Quem crê que vai falar em língua? Eu creio. Deus quer te dar. Quem sabe que Deus quer te dar o falar em línguas? Ele vai descer hoje aqui com línguas espirituais, línguas de fogo, e vai dar a cada um uma língua especial. Amém ou não amém? Mas eu quero que você entenda, por favor, que você só entende o que eu estou falando se você tiver o Espírito Santo. Como você só entende a gravidade do seu pecado, você só entende as coisas que são lá do alto, as maiores revelações só vêm pelo Espírito Santo. O que faz eu ser diferente, o que fez o apóstolo Paulo se tornar um homem diferente, foi que ele tinha um Espírito Santo para mostrar a ele uma coisa diferente, uma vida diferente, um jeito diferente, um falar diferente, um sentir diferente, um pensar diferente, um agir diferente. Então, diferente do que todas as pessoas imaginam. Eu preciso do pastor do meu lado o tempo todo, 24 horas, como a minha muleta, para poder me dizer como é que eu devo agir, como é que eu devo falar, como é que eu devo pensar, o que é que eu devo fazer. Sabe aquela pessoa que é tão insegura pela falta do Espírito Santo na vida dela, que ela fica ligando para o pastor até para perguntar, sabe, as coisas mais bobas, mais pequenas possíveis. Pastor, aconteceu isso, eu preciso saber, o que é que eu faço? Você não precisa saber, o Espírito Santo é teu guia. Amém? Ele está ali para te dizer o que é que você faz. Só aprende a ouvir a voz do Espírito. Vamos lá. Versículo de número 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios ainda. Aliás, versículo 12, perdão.
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Pastor, essa palavra paulina, ela veio assim de uma inspiração pum pum? Não, Paulo está repetindo lá Isaías 40, abre aí. Deus vai lembrando Paulo, como Deus vai lembrando a você o que a Bíblia diz. Quem crê assim? Por que você tem que aprender? Uma irmã, quando eu estava saindo do carro, disse: pastor, sua Bíblia. Não, eu deixei a Bíblia em casa. Meu Deus. E agora, pastor? Não, a Bíblia está em mim também. A Bíblia está aqui. A Bíblia está aqui. Ela é lâmpada para os meus pés. Ela é luz para o meu caminho. Você acha que eu vou manter a lâmpada separada de mim? Você acha que eu vou depender desse papel aqui? Não. Eu já li tantas vezes, já decorei tantas coisas, já preguei tantas vezes, que ela está dentro de mim e eu não me afasto dela. Quem entendeu isso? Você precisa ter essa vontade de ler 1, 2, 10, 20, 30, 50, 70, 80 vezes a Bíblia. E pregar todo dia. Aí você não esquece de jeito nenhum, porque tudo que você faz todo dia, você sabe. Vamos lá. Eu falei? Isaías, me lembra que eu estou ficando velho. Isaías 40. Foi isso que eu falei mesmo? Tem certeza? Hã? Foi só para testar vocês. A mesma palavra que ele diz aqui, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha aqui no versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Amém ou não amém? Mesma palavra. Paulo só está lembrando o que Isaías disse. Paulo só está lembrando e só está citando o profeta Isaías. Aliás, tem muitas palavras que Paulo falou, que era apenas uma citação profunda daquilo que havia sido revelado pelo profeta Isaías. Profeta Joel, profeta Obadias, e assim vai. Paulo era um conhecedor profundo. Amém? Vamos nós, para terminar. Então, a Escritura fala sobre a presença do Espírito Santo naquele dia de Pentecoste. E aí tem gente que se chama pentecostal. Por quê? O nome pentecostal. Pentecoste era a festa da colheita. Escreva aí, Pentecoste é a festa da colheita dos judeus. Então, toda vez que eles iam fazer a colheita, eles comemoravam. E esse dia é chamado dia de Pentecoste. Olha que coisa interessante. Quando foi que o Espírito Santo desceu? Na festa da colheita. Quando é que Jesus vai descer para a terra? Hein? Vai vir nas nuvens? Quando é que vai vir o arrebatamento? Quando tiver o fruto maduro, na época da colheita. Nós estamos agora no período da colheita. Amém? Então, sempre no período da colheita, nós temos que entender que ele vem. Agora nós estamos no período da colheita. Ele vai colher os seus. Amém? Muito bem. Vamos em frente aqui. Então, nós, quando temos o Espírito Santo, nós recebemos a nossa vocação espiritual sem titubear, sem balançar, entendeu? Mais do que valorizar aqui os dons, porque tem muito crente que tem dons, mas não usa. E a Bíblia diz que um dia Deus vai cobrar aqueles que têm talentos e enterrar os talentos.
A uns Deus deu o talento de pregar, o dom de visão, o dom de revelação, o dom de falar em língua, o dom de interpretar a língua, o dom do conhecimento, o dom do entendimento, e assim vai. Mas muitas pessoas pegaram esse compêndio de dons, ou de frutos também, e enterraram, e anularam seus ministérios, e se guardaram, e ficaram apenas em 4 paredes ali, frequentando uma igreja, e pronto, sem gerar. Irmão, eu olho para cada um de vocês e vejo um potencial exageradamente grande. Eu olho para o ministério, o chamado de cada um de vocês que estão aqui sentados, e eu me pergunto, meu Deus, o Espírito que está neles é o mesmo que está em mim. E o mesmo que testifica em mim, testifica neles. Então, se o Senhor me usa para isso ou para aquilo, o Senhor vai usar eles para isso e para aquilo, do mesmo jeito. Mas qual é a diferença, meu pastor? É que eu resolvi não deixar talentos e dons enterrados. E eu resolvi seguir o chamado. Amém? E tem pessoas que ficam em stand-by. Sabe o que é stand-by? É aquela coisa que você deixa ligada, mas ela não está funcionando, ela só está ligada. Aí quando você chega em casa, aí ela funciona. Quando você sai, ela fica em stand-by de novo. Ela não está desligada da tomada, ela não está desligada de Deus, mas ela não está sendo utilizada por Deus. Então tem muita gente na igreja, sentado nos bancos, em stand-by. Está ligada à videira, está ligada à figueira, está ligada ao céu, está ligada em Cristo, é corpo de Cristo, é igreja, é noiva, mas está em stand-by. E sabe, irmão, sabe aquela TV enorme de 60 e tantas polegadas, 70, vamos aumentar aqui o negócio, tem de 80 também não? Eu não sei se tem, mas deve ter, né? Deve ter até de mais de 100, eu não sei, eu nunca vi até 80 eu acho. Sabe aquela TV que você olha, só olha também, né? Porque ela custa 15, 20 mil reais lá, de tão grande que é. E ela bem fininha, e você diz, poxa, isso é um cinema em casa. E já tem o home theater agora já é interno, né? A TV já vem com tudo. A TV vem com tudo. Ela vem, você toca na tela, você pode acompanhar 10 canais numa tela só. Você pode ligar para alguém, falar com alguém. Está vendo alguém aqui, assistindo a TV aqui do lado. Hoje a TV está muito moderna, né? Sabe aquela TV? Cara, muito cara. Alguém dá o sangue mesmo para comprar aquela bicha. Coloca dentro de casa, na parede. E ele olha todo dia para aquela TV e diz, rapaz, isso aqui é meu sonho de consumo. Mas quando ele coloca aquilo na parede, depois de passar um sacrifício enorme, pagar caríssimo por ela, qual é o prazer que ele tem? Não é ligar? Não é usar? Não é ficar lá? Sabe, o dia todo assim, ó. Hein? Você imagina, o cara gastou 20, 30 mil reais para comprar uma TV, para deixar ela desligada lá, em stand-by? Ir lá ligar uma vez por mês, ou uma vez por ano? Alguém acredita que alguém faz isso? Não, ele fica lá direto, ó. E fica jogando PlayStation, Play não sei o que eu não sei mais nem, eu não sei jogo nenhum, que eu nunca brinquei. A única coisa que eu brinquei dessas coisas é aqueles Autorama antigos. Eu sou da época do Autorama. Irmão, você imagina o cara pagar um preço alto para ver uma TV em stand-by? Você sabe o preço que Jesus pagou na cruz por você? Para ver você na igreja em stand-by? Você é tão valioso? Não, você é muito mais valioso do que aquela TV caríssima lá. O preço que foi pago por você foi muito mais alto. Mas não foi para você ficar em stand-by, foi para que o Espírito Santo que está em vós use você de uma forma poderosa, para que você seja a demonstração viva de Deus.
para Ele te usar. Sabe, eu acho que uma das maiores frustrações de Deus é olhar para você e dizer: poxa, paguei tão caro, mas eu fico só vendo aí em stand-by. E alguém diz: não, mas quando Deus me preparar, quando Deus me chamar, faz até música disso. Você acha que quem comprou uma televisão que não funciona? Quem paga caro por uma televisão que não funciona? Você não sabia não? Quando Ele pagou na cruz, Ele sabia que você funcionava, porque foi Ele que fez você. Ele te deu corpo, alma e espírito. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe a sua capacidade. Ele sabe os seus extremos. Ele conhece você profundamente. Ele sabe tudo que você pode realizar para o Evangelho, irmão. Ele sabe até onde você pode chegar pelo Evangelho. Ele sabe a multidão que você pode ganhar para o Evangelho. Ele sabe de tudo, mas ele fica frustrado como quem compra aquela TV dizendo: está em stand-by depois de tudo que eu paguei. Não faz sentido, faz? Não faz. Imagina você saiu de casa e vem um ladrão e vê aquela TV enorme. Ele diz: essa vai lá para minha casa. Essa não vai ficar aqui não. Essa aqui não. Ela está em stand-by porque estava me esperando. Vou pegar essa TV e vou levar para minha casa. E o ladrão bota a TV no carro dele, ó. E quando você chega em casa, você só vê a parede e a marca da TV que estava na parede, porque o ladrão levou aquela TV em stand-by. Esse é o sentimento que Deus tem quando alguém é arrebatado pelo inferno da casa dele. Quando Deus está esperando você sair do stand-by e de repente o diabo vem e tira você da igreja, tira você da obra e leva para a casa dele, leva para o mundo dele. E lá, queira você ou não, você vai funcionar todos os dias. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo não deixa ninguém em stand-by. Quando você vai para o mundo, ele bota você para se prostituir, para usar droga, para beber, para mentir, para roubar, para matar, para destruir, para fazer tudo que não presta. Lá no mundo você é um adúltero profano. Não tem como, porque Deus te dá o livre-arbítrio. E aí você fica em stand-by. Mas o diabo não. Ele te escraviza no pecado, para usar o teu corpo, para usar a tua alma e para prender, amarrar o teu espírito. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Pastor, sabe, eu não sou dizimista e às vezes eu oferto, às vezes eu dizimo, às vezes eu ajudo a igreja. Porque você está em stand-by. Financeiramente você está em stand-by. Você nunca tem dinheiro para ajudar nas coisas da igreja. Você nunca tem dinheiro para abençoar a obra de Deus. Stand-by. Mas quando o diabo arrebata você da casa de Deus e leva você para o mundo, você começa a gastar com cachaça, com droga, com cerveja, com mulheres, com motéis, com festas, com isso e com aquilo outro. Sim ou não? Sim ou não? Porque lá não tem economia. Você não vai desfrutar as coisas da carne sem gastar. E o diabo não vai deixar você em stand-by, porque ele tem uma indústria da pornografia para sustentar. Ele tem a indústria da bebida para sustentar. Ele tem a indústria da cachaça para sustentar. Ele tem a indústria do tráfico de droga para sustentar. Ele não vai deixar você, sabe, sem investir no reino dele. O reino das trevas tem um investimento potencialíssimo. Agora mesmo, na festa da carne, milhares de pessoas estão em várias nações louvando o diabo e gastando tudo que tem mais um pouco. Sim ou não? E você, irmão, na festa do Espírito, o que é que você é capaz de investir no reino de Deus?
na obra de Deus. Ah, pastor, não estou conseguindo entender o que o senhor quer falar. O Espírito Santo é o único que pode fazer você entender isso. Quem tem o Espírito Santo é dizimista, é ofertante, é investidor e não é avarento. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Ah, vai ter um encontro com Deus, vai? Quanto que custa? 250. Ah, não, pastor, pelo amor de Deus, faz isso não. Por quê, irmão? O que você está falando? Pastor, 250 é pouco. Por que o senhor não bota 500 reais para a gente poder conseguir uma oferta aí de pelo menos 200 reais para a igreja e o resto a gente gasta no encontro? A igreja também precisa, pastor. Pastor, o senhor não está pensando que tem muita alma para ganhar, pastor? Pastor, tem a responsabilidade com o programa de televisão. O senhor não está pensando em abrir um programa de rádio, de uma rádio bem potente para ganhar muitas almas em Fortaleza? Pastor, essa palavra tem que ir mais além. Ô pastor, temos que abrir mais congregações, pastor. Pensa nisso. Pergunta para mim, pastor. Quem foi que disse isso para o senhor? Pergunta. Não, quero ouvir essa pergunta bem alta. Ninguém. Ninguém nunca disse isso para mim. Mas eu já encontrei gente para dizer assim: ei pastor, 250 não, faz isso não, está caro pastor. Baixa isso aí para 200, baixa para 150. Pastor, chega nos 100 que vai mais gente. Esse irmão não vai sobrar nada e ainda vai faltar tudo lá. Mas pastor, o senhor sabe, as pessoas estão sem dinheiro. As pessoas, sabe, era uma casa tão engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Elas começam a cantar aquela musiquinha. Isso é a falta do Espírito Santo nas pessoas. Em vez delas me exortarem para que eu aumente e não diminua a glória de Deus, elas querem que a glória de Deus diminua e não aumente. Quem está entendendo isso? Nós temos que ter outra mente. Qual é a mente que Paulo está falando? A mente de Cristo. Não a mente humana. Não a mente que fica calculando. Não a mente que fica, mamãe mandou eu. Não, a de Cristo. A mente de Cristo. E essa mente só tem quem tem o Espírito Santo. Amém? A irmã vende churrasquinho, né? É perto de um restaurante. Lá naquele restaurante tem muita gente que bebe, que gasta muito. Aí você fica pensando assim, meu Deus, já pensou se esse gasto todinho aqui fosse lá na igreja? Não é? Já pensou isso? Foi o Espírito Santo que falou para vocês. Essas são palavras do Espírito Santo. Essas são palavras do Espírito Santo. Já pensou se esse dinheiro todo fosse lá para a obra? E não viesse aqui para esses pingus, mas fosse lá para a obra? Se não fosse para sustentar esse bar ou esse restaurante, mas fosse lá para a igreja, para que a obra de Deus crescesse e não diminuísse? Quem fala isso para a gente é o Espírito Santo. Quem fala o contrário disso é o diabo. É o nosso próprio eu. Sem o Espírito a gente não entende as coisas. Amém ou não amém? Então hoje você veio buscar o Espírito Santo, sim ou não? Busca o entendimento do Espírito. Uma das coisas que Deus abomina no homem é a avareza. Porque a avareza, a Bíblia diz que é idolatria. A gente tira o santo do pescoço, da parede, mas continua com ele dentro do bolso. Quando a gente chama o dinheiro e coloca ele acima de Deus. Quando a gente não valoriza o nosso chamado. Amém? Diga assim, a igreja é o meu chamado. E eu preciso valorizar isso. Só o Espírito Santo para te convencer disso. Só o Espírito Santo, irmão. Mais ninguém. Mais ninguém. Amém? Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor.
Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.